E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Amém. Amém. Agora só eu posso falar. Amém. Atos capítulo 9, versículo 3 a 5. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Grande Criador, nós pedimos que mais esta vez o Senhor usa de misericórdia e fale ao nosso coração, e que possamos receber a mesma manifestação desta luz que Paulo recebeu, pois estamos certos de que ela é Cristo. Fale ao nosso coração, tire o mal, coloque sua palavra, para que tudo que há em nós possa bendizer o seu santo nome. Amém. Pode sentar. A mesma coluna de fogo. Nós já aprendemos aqui com o profeta que Moisés, dirigido por Deus com a mesma coluna de fogo,
ele escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele não poderia escrever se não tivesse esta coluna de fogo manifestada na vida dele. Porque cada pessoa, você vai escrever um livro, ela tem aquele livro em si. Não é qualquer um que serve para escrever um livro. E quando vai escrever, o título que a pessoa coloca é exatamente tudo que ela tem dentro dela. E Deus tem esta Bíblia, tudo que está nesta Bíblia, tudo que está dentro de Deus. E a coluna de fogo, ela foi enviada exatamente para isso, para poder escrever. Vamos falar no início, né? Foi enviado para poder escrever a palavra de Deus. E depois é certo que tem que ter um povo que ouve aquela mensagem e obedeça aquela mensagem. Porque seria em vão a gente ouvir a mensagem e não obedecer. A mensagem é Deus. Se nós não obedecemos a mensagem, nós não obedecemos a Deus. Então Deus está dando oportunidade para nós, até nesse tempo final, de termos a mesma manifestação que teve Moisés lá no princípio. E vamos depois ver aqui a diferença que tem a mesma coluna de fogo e o mesmo mensageiro. E há uma diferença da mesma coluna de fogo, nós temos ela operando em 3 tempos, 3 mensageiros diferentes. Moisés, Paulo e Brana. Enquanto que o mesmo mensageiro celestial, ele é um só, operando em todos esses tempos. É o mesmo mensageiro celestial, que este é Cristo. Quando você tem o homem aqui na terra, você tem que ter a coluna de fogo sobre ele para ele escrever, como teve Moisés, como teve Paulo, e assim como teve o irmão Brana. Só que 2 foram para escrever a Bíblia. 2 manifestações da coluna de fogo foi para escrever. Depois não tem mais que escrever a Bíblia. Quando chega no Apocalipse, não tem mais ninguém para escrever a Bíblia. Ela já está completa. Então o que precisa é de alguém que a coluna de fogo possa descer sobre este alguém e revelar o que foi escrito. Porque só a coluna de fogo sabe o que foi escrito. Não é qualquer pessoa. Porque tudo o que foi escrito foi ela, a coluna de fogo, operando em homens para este fim. Se não tivermos esta coluna de fogo, que praticamente hoje é o Espírito Santo, para operar em mim e operar em você. Se não tivermos, nós não estaremos de acordo com a escrita e nem de acordo com a revelação. Porque você precisa do mesmo Espírito que a escreveu para te revelar. Outra coisa não pode acontecer, certo? Então eu quero ler para vocês aqui mais um pouco do Desvelar de Deus, que é uma mensagem rica também para todos nós. 295. Irmão Brana fala: a palavra, ela mesma revelada, revela a si mesma. Pense,
os mistérios de Deus, feito conhecidos a nós neste dia, pelo mesmo mensageiro celestial, que foi feito conhecido a eles em seus dias. Agora aqui nós temos o mensageiro celestial, Apocalipse 10:1. Você sabe que Apocalipse 10:7 é o mensageiro terreal, mas Apocalipse 10:1 é o mensageiro celeste, é o celestial, que tem que vir este mesmo mensageiro celestial para poder revelar o que foi escrito. Outro não poderia fazer, mas não pode revelar se não tiver o homem, o qual aquela coluna de fogo, aquele mesmo ministério, aquele mesmo mensageiro que desce e opera em um homem. Os mistérios de Deus feitos conhecidos a nós neste dia, pelo mesmo mensageiro que fez conhecidos os mistérios para o povo nos dias de Moisés. Ali precisava do mesmo mensageiro, mas precisava da coluna de fogo, e a coluna de fogo desceu. Você sabe que ela veio até para escrever a palavra. Aquilo era a coluna de fogo, mas precisava de um homem ali perto. Deus faz as coisas, mas ele sempre usa um mensageiro. Mas ele usa a mesma coluna de fogo, a mesma manifestação para escrever, por isso que não falha. Tudo que foi escrito, desde o Gênesis ao Apocalipse, não tem como errar. Você tem 40 escritores no espaço de 1.600 anos que escreveram esta Bíblia, mas ela já estava escrita. Eles precisaram colocá-la em papel, mas ela já estava escrita. É como você tem o Apocalipse. O Apocalipse, ninguém sabia nada dele. Já estava na Bíblia, mas ninguém sabia nada, até que chegou o tempo daquilo ir manifestando. E você vê que é como uma criança, porque o Apocalipse vem desde a primeira era da igreja. Ele começa com a revelação de Jesus Cristo e vem pela primeira era da igreja e vai subindo. Era Deus trazendo a cumprimento sua palavra primeiro, para depois mandar um mensageiro para revelar aquilo. E quando esse mensageiro chega também, que é o celestial no terreal, que foi o celestial Cristo operando em Brana, no sétimo anjo, então quando ele revela, a coisa só tem que dar certo, porque não pode aumentar nem diminuir. Amém? Observe a mesma coluna de fogo que enviou Moisés, a mesma coluna de fogo que estava em Moisés, que escreveu a Bíblia, a mesma coluna de fogo que Paulo encontrou no caminho de Damasco, e Paulo escreveu o Novo Testamento. É tudo uma operação da coluna de fogo. Hoje eles falarem contra Paulo, contra Pedro, contra o batismo que Pedro batizou, contra Paulo porque ordenou que a mulher ficasse calada na igreja. Então eles têm contra esses homens até hoje. Mas quem escreveu esta Bíblia foi exatamente a coluna de fogo. Ela que vem e fala com estes homens e deixa esta mensagem perfeita e pura para nós. Mas assim mesmo você vai encontrar homens religiosos que ficam contra o que Pedro, no dia de Pentecoste, anunciou o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem homens, tem os pentecostais que estão lutando contra este batismo. E aí você vai vendo que até chegar no tempo em que vivemos, Deus opera através do seu profeta, e assim mesmo as pessoas ainda repudiam
aquela mensagem. Amém? Amém. Deixa eu ir com paciência aqui, e vocês também. Paulo escreveu o Novo Testamento. E nós temos em Moisés escrevendo o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Recordem, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles simplesmente escreveram o que eles viram. Mas Paulo tinha a revelação. É isto que é tremendo. Você vê umas pessoas que, como escribas que eram, eles escreveram o que eles viram, mas eles não revelaram. Eles só escreveram o que eles viram. E aí, irmão Brana vem e mostra. Agora, Paulo tinha a revelação. Eles escrevem, mas não podiam dar a revelação, porque a revelação seria dada para um outro homem. Foi isso que Deus fez. Eles, como homens, escreveram os 4 evangelhos, mas Paulo tinha que trazer a revelação de tudo que nós precisamos. Se nós ficássemos apenas nos evangelhos, nós não teríamos nada do dia de Pentecostes, nós não teríamos nada do Atos do Espírito Santo, nós não teríamos nada das mensagens de Paulo, das cartas de Paulo, nós não teríamos nada. Por isso não ficou apenas nos evangelhos. Tivemos que ter, mais para frente, Deus operando através dessa coluna de fogo em um homem chamado Paulo, que antes era um perseguidor e depois passou a ser perseguido, porque ele tinha que sofrer o gosto da perseguição, porque ele perseguia, ele prendia aqueles que falavam em Jesus. Ele prendia, mas agora ele tinha que sofrer, porque ele aceitou. Essa coluna de fogo apareceu para ele, ele caiu lá no caminho de Damasco, e aquilo foi para ele ter uma experiência dali para frente. Muitas vezes as pessoas precisam de uma queda, como Paulo, não uma queda em adultério, em mentira, em dogmas, não. Como Paulo. Paulo sofreu aquela queda, mas quando ele levantou dali, Deus começou a mostrar para ele agora o quanto importava sofrer por este evangelho, que ele batia nas pessoas porque as pessoas criam nele. Agora ele ia apanhar. A gente dá graças a Deus pelo evangelho que nós temos hoje. Não importa o que as pessoas falam, nós temos uma experiência dentro deste evangelho, daquilo que foi pregado, daquilo que Brana pregou, que o mundo não sabe nada disso. Você vai encontrar gente falando contra, estas pessoas não têm perdão mais. Elas falam contra depois que aquilo já foi autenticado, que é de Deus. Eles falam mal. No tempo do irmão Brana, não tinha um para levantar na frente dele e dizer, isso não cumpriu. E ele perguntava, você sabe o que não cumpriu? Qual visão que não cumpriu? Ninguém ousava levantar naquele tempo. Mas agora é o tempo de uma raça pervertida religiosamente, que sempre levantou contra os profetas. Eles estão, neste século avançado, levantando contra até o que o profeta revelou. E muitos, para levantar contra, primeiro tinha que crer. Crer, ter experiência, andar com aquilo, e depois aquilo não desceu. Eles não foram mudados. A coluna de fogo não autenticou a mensagem no coração deles. Toda pessoa que faz isso, como fez Judas, como fez os 70, não como fez Pedro. Pedro teve a falha, mas logo Jesus foi atrás dele. Mas me mostra onde foi que Jesus foi atrás dos 70. Onde foi que Jesus foi atrás do Judas? Não, estes, eles vieram para aquele fim. Tem gente que vem na mensagem
para trair a mensagem. E é chamada por Deus porque foi Jesus que chamou Judas. Foi Jesus que chamou Judas. Mas ele foi para o seu próprio caminho, sua própria escolha depois. Então essas pessoas hoje também, você não pode dizer, é o diabo que chamou elas. Não, foi Deus. Deus as chamou. Aí depois elas perverteram, saíram da vontade de Deus, Judas achava que ele estava bem. Os 70, você não ouve falar mais nada nele na Bíblia, porque eles achavam que eles estavam bem. Que eles tinham feito a melhor coisa do mundo, foi deixar de Jesus. Tem os irmãos que saíram daqui, que para eles foi a melhor coisa do mundo que eles fizeram, foi sair do nosso meio. E para eles foi a melhor coisa do mundo, e para nós também. Só que as pessoas não percebem isso. Eles saíram porque tinham que sair como 70, como Judas, tinham que sair contra o ministério do dia. O que os 70 tinha? Contra o ministério de Jesus. O que Judas teve? Contra o ministério de Jesus. Quem os escolheu? Jesus. Então tem um tempo que Jesus dá poder, vocês vão de cidade em cidade, de 2 em 2, expulsa demônio, mas Jesus depois diz um dia, um de vós há de me trair. Não vos escolhi em número de 12, um de vós que eu escolhi é um demônio. E ele tinha escolhido os 12. Ele escolheu o Judas também. Ele chamou os 70 para fazer um trabalho. Mas é como pregador descartável. Usa e joga fora. Por quê? Porque depois de usado não serve mais. Tem uns que vai até o fim. Porque eles não são pregadores descartáveis. Mas tem uns que são descartáveis. São usados um tempo, depois lançados fora. Eu não queria que isso acontecesse comigo, com você, de Deus nos usar um tempo para nós falar bem dessa mensagem, para nós crer nessa mensagem, vir adorá-lo e depois sermos descartados, voltarmos para as denominações, voltarmos para o mundo. Que glória temos nisso? O nosso tempo é aqui. Ele nos chamou, Ele nos escolheu e nós vamos com Ele até o fim. Mas pensa bem que muitos que pensaram que ia até o fim, não foram. Que expulsaram demônios em nome de Jesus Cristo, mas não foram até o fim. Jesus disse que isso vai acontecer até nos últimos dias. Eles me dirão, eu expulsei demônio, eu curei enfermos. O que ele diz em Mateus 7, nunca vos conheci. Como que o Senhor não me conheceu? O Senhor me chamou para pregar. Eu não te conheci dentro da eleição. Eu não te conheci dentro desse chamado verdadeiro. Eu te chamei para fazer um trabalho, mas eu sabia que você não ia até o fim. Tinha que ser descartado. Então, não vamos servir a Deus numa condição dessa, que a nossa vida não condiz com o que falamos, não condiz com o que cremos. As pessoas precisam ver Cristo em nós, assim como nós queremos ver Cristo no profeta. Elas querem ver Cristo em nós, porque nós fomos chamados para mostrar Cristo para o mundo, como os demais. Amém. Vamos mais um pouquinho aqui. Ele havia encontrado com a coluna de fogo, está falando de Paulo, e ela foi revelada a Moisés como Gênesis. Ele havia escrito os primeiros 4 livros da Bíblia, Moisés o fez. Então, não é isso certo? Pois ele havia encontrado com Deus na forma de uma coluna de fogo, velado em uma coluna de fogo. E ali estava ele encontrando
com Deus. Estou falando de 2 homens aqui ao mesmo tempo, falando de 4 evangelhos que eles puderam escrever, porque eram escribas, mas não puderam revelar. Aí Paulo veio e teve a revelação. Você tem na Bíblia o Apocalipse escrito tudo por visões. Deus deu visão para João, mas não deu para ele revelar naquele dia. Aquilo era apenas para o dia dele, ele escrever. E o que não podia escrever, que era o segredo, o mistério dos 7 trovões. E só para você ter segurança, o que é o mistério dos 7 trovões? São as revelações dentro dos 7 selos. É o que não podia ser escrito. Se fosse escrito, não tinha nada para revelar no final. É por isso que Deus disse para João, não escrevas. E passou 2000 anos. E aí Deus vem e traz uma manifestação. E o próprio mensageiro celestial, que é Cristo, veio em Apocalipse 10:1, para poder fazer para nós o que foi feito lá atrás de Moisés para o povo de Israel. Aqui veio Deus fazer para nós um povo gentil. Isso é graça, é misericórdia, mas assim mesmo as pessoas têm jogado fora, lançado fora essa mensagem. Ele havia escrito os primeiros livros da Bíblia. Moisés o fez, não é isso correto? Certo? Pois ele havia encontrado com Deus na forma de uma coluna de fogo, velado em uma coluna de fogo. Quando Paulo encontrou no caminho, os discípulos simplesmente escreveram o que eles viram. Os discípulos somente escreveram o que eles viram Jesus fazer. Mas Paulo tinha a revelação. A gente tem muita gente que tem a mensagem do profeta. Que eles vão dizer, nós escrevemos a mensagem do profeta. Mas eles não têm a revelação. Eles têm todos os livros. Eles escreveram. Mas e a revelação? É como a Bíblia, eles escreveram, mas e a revelação da Bíblia? Foi deixada para os dias da voz do 7º anjo. Amém? Quando o 7º anjo veio, então ele não veio escrever. Teve pessoas que perguntaram para ele, falaram, você pode escrever uma Bíblia? Com a capacidade que você tem? Está exatamente aqui no Desvelar 277 em diante. Com aquilo que você tem, você podia escrever uma Bíblia. Aí o irmão Brandes, ele queria me pegar. Ele diz, mas eu não posso, porque está escrito que não pode aumentar nem diminuir. Agora, mas e aqueles 7 trovões? Não teria que ser revelado, dado a algum homem? Olha, para vocês verem, já tinha acontecido essa revelação. Quando ele pregou essa mensagem do Desvelar, foi depois dos selos. E depois dos selos, as pessoas ainda estavam perguntando para o irmão Brana, não teria que ser dada a revelação dos 7 trovões? A irmã Brana disse, não. Está tudo revelado lá. Olha para você ver. Aquilo que eles pensavam que tinha que escrever, tinha que revelar, o irmão Brana disse que não era nem para dar a revelação para um homem, porque já havia sido dada aquela revelação a ele, e eles não perceberam. Já tinha sido dada aquela revelação, e eles estavam, ele não vai dar essa revelação ao homem, o irmão Branham diz, não. Está tudo revelado lá. Os 7 selos abriram a revelação do que aquilo era. Amém? Você que quer ler, é o Desvelar 273 a 278. É o que eu estou falando para você. Agora, mais um pouquinho para me encerrar, que eu não vou muito longe. Apenas deixar isso daqui para você, porque Deus está operando desta forma com a coluna de fogo. Se eu digo para vocês que a coluna de fogo escreveu a Bíblia,
e terminou de escrever a Bíblia no tempo de Paulo. Terminou de escrever. Aquilo ali, o que foi dado a João, estava na Bíblia. Foi dado para ele na ilha de Patmos. Mas não foi dada a revelação de tudo isso. Guarde bem, o que os discípulos escreveram, Paulo deu a revelação. O que Paulo escreveu, João escreveu, na ilha de Patmos, tinha que ter um homem, outra vez, para dar a revelação. Não é Paulo que dá a revelação agora. Aí a revelação seria nos dias da voz. Sétimo anjo. Vamos ver se nós estamos acordados? Aí o irmão Brana diz assim, tinha a revelação. Foi ao Egito, irmão Brana, aqui, ele mudou a palavra, diz Moisés, tinha a revelação. Mas ele está falando de Paulo, porque foi ao Egito por 3 anos e estudou. Foi o que Paulo foi também no deserto, ali em Gálatas, ele explica que foi ao Egito para poder receber isso do Senhor. E viu que o Deus do Velho Testamento era Jesus do Novo. Agora, o que este homem viu, o que Paulo viu, que o Jeová do Velho Testamento não era outro Jesus aqui no Novo. O Jeová do Velho Testamento era Jesus do Novo. Isto é a revelação. Vocês não podem trazer essa doutrina de dualidade para a mensagem do irmão Brana com tanta luz dessa. Como vocês trazem uma mensagem de dualidade para um homem que pregou a deidade de Jesus Cristo. O que é deidade? É Deus. E se tem um Deus só, como você pode trazer agora uma outra manifestação e trazer uma dualidade? Isso é tipo de gente que estão dentro da mensagem. Vê o quanto esse povo é chamado, como foi chamado Judas, como foi chamado 70. Mas eles não permanecem com a palavra, eles impõem as suas doutrinas. Talvez a sua mente está assim, bom, Osmar, mas você também fala aí também do novo nome. O novo nome está na Bíblia. Só faltava ser revelado o nome. E foi falado tantas vezes, e o William Branham vem e diz, HM faz parte do nome de Deus. Me diga onde é que HM está no nome de algum Deus que você conheça. Jesus, Jesus, Yehoshua, Yeshua. Não tem. Aonde está então esse HM? Não pode ser o de Grã, porque Grã é 6 letras. É um pregador, é um evangelista para o mundo, é um anjo para o mundo. Tinha que ter 7. E Brã, quantos picos tem aquele monte? 7. Quantas letras tem seu nome? Pô, irmãos, vocês têm a mensagem. Os crentes tudo tem a mensagem, parado na brecha. Só que não dá para crer. Eles lêem, mas não dá para crer. Mas está lá. Quantos picos tem? 7. Quantas letras tem seu nome? E ele soletra ainda, B-R-A-N-H-A-M. Ele soletrou quantas letras tem o seu nome. Agora, William Branham viu que estava tudo escrito, mas não tinham a revelação. Mas nos dias da voz do 7º anjo, então Deus veio, o mensageiro celestial. Vou repetir esse pedacinho. Os mistérios de Deus feitos conhecidos a nós neste dia. Pelo mesmo mensageiro celestial que foi feito conhecido a eles nos seus dias. Aquele mesmo mensageiro celestial que fez conhecido no tempo de Moisés, agora é o mesmo mensageiro fazendo conhecido no tempo de William Branham. Apocalipse 10:1. Você vai ver, Branham é Apocalipse 10:7.
nunca te confundas e não deixa alguém confundir sua cabeça. 10:1 é um anjo que desce do céu, é um mensageiro do pacto que desce do céu. 10:7 é o mensageiro da terra que recebe a mensagem do que desce do céu. Amém? Amém. Deixa eu ir encerrando aqui. E pense nisto. 299. O desvelar de Deus. Estamos falando da mesma coluna de fogo. Ela não pode mostrar diferente. Tem que mostrar a mesma coisa. Não pode aumentar a Bíblia. Tem que falar segundo a Bíblia diz. E pense nisto, a mesma coluna de fogo que veio sobre aqueles homens que escreveram a Bíblia, é a mesma coluna de fogo aqui, hoje, interpretando a Bíblia. Amém? Como agradecemos por aquilo. Como agradecemos a Deus por aquilo que é a mesma coluna de fogo que escreveu, agora estava revelando. E a coluna de fogo estava em quê? Você já vê que foi manifestado na cabeça, sobre a cabeça do profeta, a coluna de fogo, aquilo veio desde o nascimento dele. Lá no bercinho dele, a coluna de fogo manifestou. E veio seguindo o seu ministério. Porque não era um ministério de escrever Bíblia. O ministério de escrever Bíblia terminou no Apocalipse. Agora, o ministério é de revelar Bíblia. Revelar porque as pessoas não sabem. Precisava de ter um profeta para isto. Por isso ele veio e revelou da primeira à sétima era da igreja. Ele tinha que revelar essas coisas. É o ministério dele, fazer aquilo. Muitos historiadores teve antes dele, e ele tirou parte da história desses historiadores. E hoje críticos levantam contra o irmão Branham, que ele copiou de alguém. Eles não percebem que o irmão Branham estava fazendo a coisa correr certo com a história, com que os homens creram, pregaram, mas não tinha toda a revelação. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, tinha que vir a revelação total. Amém? Este é o tempo que Deus veio fazer com que o que estava escondido fosse revelado. Está tudo revelado agora. Qual o nosso tempo, o nosso ministério? O que estamos fazendo aqui? Irmão Branham veio, pregou em 63, e eu fiquei, e a pastorada ficou 40 anos sem saber nada disto. 40 anos. Não teve ninguém que nesses 40 anos veio pregar, Cordeiro fora do trono, a era terminou, o novo nome Branham, a manifestação do Filho do Homem. Dentro desses 40 anos não teve um prazo que Deus deu para nós, como deu para Israel. Israel saiu do Egito, levou 40 anos para chegar em Canaã. Nós saímos do Egito denominacional nos dias do irmão Branham. Ele veio para tirar nós de lá, mas tinha que introduzir nós nesta nova terra. Sabe o que aconteceu? Lá nos primeiros dias de Israel, eles já caminharam para a idolatria e perderam. Aí levaram um juízo de 40 anos para chegar a Jerusalém. Me perdoe, para chegar na terra prometida. E nós aqui, no tempo do irmão Branham, que ele pregou, revelou tudo. Mas o povo não conseguiu manter aquela mensagem. Irmão Branham partiu, aí eles começaram a inventar que o irmão Branham tinha que ressuscitar para poder revelar 7 selos, 7 trovões, novo nome, visão da tenda e assim por diante. Quando tudo isso aconteceu dentro daquela semana que ele estava pregando sobre a revelação dos 7 selos, e eles não viram. Isso daí passou, e hoje nós estamos aqui
para dizer a eles que a mesma coluna de fogo, ela não vem na minha cabeça, não, ela vem na cabeça de William Branham, mas ela está na mensagem. A mesma coluna de fogo está na mensagem. Chegaria o tempo que nós leríamos esta palavra escrita aqui e teríamos a revelação do que eles e eu mesmo passei 40 anos ali sem ver. Pela graça de Deus, do ano 2000 para cá, antes do ano 2000, começamos a ver, sem saber direito o que era, começamos a ver. O que é isto? Hoje nós sabemos. É uma repetição. Profetize outra vez. Aquilo que a coluna de fogo profetizou na revelação dos 7 selos de Apocalipse 10, profetize outra vez a povos, reis, nações e línguas. Isso daqui vem novamente ao ministério simples, pequeno como o nosso. Isso daí é Deus. Deus sempre operou. Nos dias de Noé era 8 só. Nos dias de Jesus era 12. Nos dias dos apóstolos 120. Outros diziam que eram 500. E agora no tempo do irmão Branham, o irmão Branham chegou a falar que não subiria 1/12 dos Estados Unidos. É um número em sombra? É. Mas é para ver o quanto o povo dos Estados Unidos não teve luz. E toda a luz foi dada para eles, mas eles não alcançaram aquela luz, eles não receberam aquela luz. E Deus prosseguiu. E nós ficamos esse tempo todo, graças a Deus, que agora, desde o ano 2000, nós temos a mesma luz da coluna de fogo que revelou os selos no tempo do irmão Branham. Nós temos esta mesma revelação neste dia. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós. Esta grande misericórdia estendida para nós. Não somos dignos. Nós não estamos aqui porque somos melhor do que eles. Não. Estamos aqui por graça, por misericórdia do Senhor. O Senhor quis mostrar estas coisas a nós. O Senhor quis revelar estas coisas de uma forma mais clara para todos nós. E aqui somos agradecidos em nome de Jesus Cristo, sabendo que não há nenhum homem grande. Aqui o grande é o mensageiro celestial, que é Cristo, que operou nos dias de Moisés, que operou nos dias de William Branham, e é o mesmo mensageiro celestial, despertando cada um de nós para podermos ver esta operação de Deus, da coluna de fogo, trazendo a verdadeira interpretação dos 7 selos para a esposa nesse dia. Muito obrigado, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.